Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando uma análise. Sim, amados, eu vou estar fazendo uma análise sobre as igrejas neopentecostais, batistas e o G12. Sim, peço desde já aqueles que não são inscritos, já se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem, compartilhem para que esse vídeo alcance mais almas, amém? Mais vidas que precisam ouvir a verdade de Cristo. Queridos, esse canal ele visa compartilhar o reino de Deus. E o Senhor tem me chamado nesses últimos dias para estar combatendo heresias. Eu já comentei das heresias que acometem, né? Que estão dentro das igrejas, assembleias, Deus e Amor. Agora eu vou falar, amados, de outras igrejas tradicionais, que está dentro da igreja batista, e especialmente a Lagoinha, que trouxe esse movimento para o Brasil. Esse movimento, se eu não me engano, ele no, surgiu no Ocidente, mais especificamente nos Estados Unidos. Então, as igrejas aderiram, amados, a muitas diretrizes assim extra bíblicas, né, diretrizes extras bíblicas, só que nós vamos ficar com a sã doutrina. Os bereanos analisavam a palavra de Deus. Paulo combatia, amados, isso dentro da igreja. Amém? Eu sempre, não que eu analisava, não que eu ficava só analisando, né, a pregação do pastor, não. Mas eu sempre pedi ao Espírito Santo discernimento, queridos, para não me deixar enganada, né? Hoje eu congrego em outra igreja, mas eu fiz parte da Igreja Batista da Lagoinha, então eu conheço muito bem o movimento G12, né? Que é chamado tradicionalmente de células. Existem vários nomes, tem algumas denominações que chama G12 mesmo. Só que, amados, isso não assim, não é a sã doutrina. É um método humano de ganhar almas. Resumindo. Amém, amados? Eu não tenho nada contra pessoas, instituições, porque eu estou aqui como professora para fazer a análise, estou aqui como serva do Senhor, e a minha vontade, amados, é que seja feita a vontade de Deus. Amém? O canal aqui não é para agradar homens, resumindo, não vai agradar pastores, porque eu vou sempre analisar algumas diretrizes, algumas leis, porque eu estudei um pouco de lei. Então, nós, amados, quando vamos buscando conhecimento, temos que compartilhar o conhecimento para que outras pessoas aprendam, porque isso é bíblico. Amém? O Senhor nos ensina isso. Amém? Amados, eu não sou pastora, eu respeito quem tem pastorado feminino, mas eu não acredito muito em pastorado, porque quando olhamos na Bíblia, analisamos a Bíblia, o pastorado sempre foi cargo de homens, que eu não estou em frente a um púlpito, eu não estou responsável, amados, por uma igreja, amém? Só estou evangelizando, estou fazendo a minha parte, assim como outros irmãos, amém? A nossa missão aqui nessa terra é ser a atalaia do Senhor, independente de títulos, amém? Então, cada pessoa que ouvir, faça o seu estudo também devocional e pessoal, busque nas madrugadas, faça jejuns, que o Senhor vai se revelar a você. Amém? Quanto mais você se dedicar ao Senhor, mais Ele vai revelar. Então, queridos, sem mais delongas, vamos ver um vídeo aqui que vai falar um pouquinho sobre esse movimento para me dar a introdução na análise. Vou dar uma pausa. Queridos, já estou aqui no vídeo e vocês vão assistir. Muito bem. Agora, a segunda pergunta da Vera, nossa consulente, o que significa G12? G12. Muito bem. Muito boa pergunta, pastor Natanael Rinaldi.
A década de 90 foi marcada de maneira singular pelos movimentos de igreja em célula. Principalmente as igrejas neopentecostais, era uma febre. Esse movimento de G12 começou com o Poing Shu lá na Coreia, depois veio para a Colômbia com Walter Castellano, depois chegou no Brasil com René Terranova e Valnice Milhomes. Isso se espalhou pelo Brasil. Depois passou a década de 90, deu um sossego, um certo sossego. E o engraçado é que atualmente eles não falam G12. Um tal de Joel Comiskey, um norte-americano, e aqui no Brasil um tal de Roberto Lai, da Igreja Menonita, esses indivíduos eles estão trazendo o movimento celular e o tal de pequenos grupos. Eles não falam mais G12, porque o G12 foi tão criticado, foi tão duramente questionado, e o Terra Nova e a Valnice Milhões estão isolados num canto da Igreja Evangélica Brasileira, que eles mudaram o nome. Então Satanás ele dá um jeito, né? Se não serve de um modo, ele muda esse modo, ele muda esse jeito. E atualmente eles trabalham com pequenos grupos. Eles chamam de pequenos grupos, M12, M15, tem vários nomes. E o interessante é que as igrejas históricas, como Batista, Presbiteriana, Metodista, estão sendo dominadas por esse movimento. A ideia é o seguinte, a ideia é o único líder dominar o maior número possível de pessoas. Então, como qualquer sistema de pirâmide, o movimento celular trabalha em pirâmide. Tá? E eles tentam pegar na Bíblia base para isso. E se você for para a Bíblia, que é o livro de Atos que eles costumam usar, não há um único versículo para apoiar a ideia de uma igreja em células. A Bíblia não fala de células. E vou dar uma informação aqui bombástica. Um amigo meu que é coronel do Exército, tem 5 pós-graduações, me deu essa informação, é quente, é precisa. Vocês podem ler os livros do Poing Shu, ele nunca usou a palavra célula, nunca, pastor Ezequiel. Por que ele não usou a palavra célula? Porque quem inventou o movimento celular, igual está sendo usado hoje na igreja, foi um homem chamado Mao Tse Tung, lá na China comunista. E ele fazia essa multiplicação das células no país comunista, na China, para difundir o comunismo. Então, a China foi toda conquistada por Mao Tse Tung através do movimento celular. Então vejam, um movimento secular, um movimento ateístico, que é o movimento comunista, e ele conquistou a China. Quando o Poing Shu adaptou esse movimento, ele nem usou a palavra células para não ligar ao Mao Tse Tung, mas na verdade é isso. Então a ideia é domínio piramidal, é um domínio diabólico de um único homem. Esse homem se torna inquestionável na pirâmide, porque ele se torna o pai patriarca, ou o apóstolo, o pai apóstolo, e o negócio é terrível. Então o que acontece? As igrejas hoje históricas, que até então não tinha esse problema, porque as igrejas abrem uma igreja ali, constitui um pastor, aquela igreja se torna independente, vai viver a sua vida. Agora mudou. Então a ideia é essa. E repito, não existe no livro de Atos um único versículo para a base de células. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 12 de corpo. Sempre corpo, nunca célula. Porque o corpo ele é formado por várias partes e cada parte faz uma coisa. Na célula não. Na célula todas fazem a mesma coisa. Então o Joel Comiskey, por exemplo, que é um dos grandes líderes desse movimento celular atual, ele fala que todos têm que ser líderes. Então o que acontece? A igreja está sendo disseminada, avassalada por esse momento, e eu estou muito preocupado, pastor Nathanael Rinaldi, que isso está acontecendo. E quero repetir mais uma vez, no livro de Atos você não encontra esse modelo. Mas está aqui, reuniam-se nos templos e nas casas. Bom, em primeiro lugar, o templo do livro de Atos não era o templo cristão, não era um prédio cristão. Não era, não. Era o templo judaico. Então já não serve como exemplo. Segundo, a primeira reunião da igreja não era acontecendo numa casinha, numa família. Era um cenáculo. E não tinha ali só 120, inclusive. Tinha 500 pessoas. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 15 que tinha 500 pessoas ali. Mas 120 receberam o Espírito Santo. Então vejam, o primeiro mover de Deus já tinha um grande número de pessoas. O primeiro momento de conversão no livro de Atos, 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, tinha que ter mais de 5.000 pessoas. O segundo, 5.000 pessoas se convertem, ou seja, tinha que ter mais de 10.000 pessoas. Então era um movimento de massa. A igreja sempre trabalhou com movimento de massa. Só que o
o movimento celular, e tem várias coisas que eu poderia falar aqui, o tempo não permite, ele é baseado não no poder do Espírito Santo, mas no poder da bajulação mentirosa. Você convida a pessoa, o Joel Cominsky fala isso no livro dele, Crescimento Explosivo da Igreja, que você tem que enganar a pessoa, levar a pessoa para sua casa para comer uma carne, uma picanha, tomar uma Coca-Cola, e ali você cativar ela, iludir ela e trazer ela para o Evangelho. Quando a Bíblia fala que nós devemos pregar o Evangelho pelo poder e pela unção de Deus, e esse poder, como disse o apóstolo Paulo, converterá o coração da pessoa. Eu até escrevi o pastor Antônio Rinaldi uma frase no Facebook que os líderes celulares não gostaram muito, que é: conhecereis a picanha e a Coca-Cola vos libertará. Porque essa é a ideologia do movimento celular. Eu tenho muita coisa para falar, o tempo aqui não permite, pastor Natanel, mas você que está nos... Queridos, nós acabamos de ver o vídeo de um apologeta, João. Geralmente são homens que estudam muito a Bíblia, né, queridos? Só que por que, Márcia, você está abordando esse assunto? Justamente, queridos, para abrir seus olhos espirituais. A Bíblia realmente não fala de célula. A Bíblia fala de corpo. Não tenho nada contra quem frequenta célula. Frequentei há 10 anos célula. Eu vivi tudo o que ele falou, amados, na pele. Amém? Muitos cristãos perseguidos no mundo, especialmente na Coreia do Norte, eles se reúnem, amados, nas casas. Mas por quê? Porque lá é proibido o evangelho. Principalmente nos países do Afeganistão, países asiáticos que tem muita guerra. Na África tem guerra. Então, queridos, não tem outro jeito, né? Eles se reúnem nas cavernas e vão trocando as mensagens bíblicas. Quando nós estudamos o contexto de hoje o cristianismo no mundo, cristianismo, amados, não é templo. Cristianismo é estilo de vida. É defender a sã doutrina, defender Cristo, independente de pastores, presidentes, presbíteros, de bispos, de arcebispos, não sei os nomes, queridos. Fomos chamados para ouvir o Espírito Santo. E uma coisa, amados, que o Senhor, uma palavra, me perdoe, uma palavra que o Senhor tem me falado, porque vocês não fazem o que eu mando. Fazer o que Deus manda é pregar a palavra, queridos. É expor o sistema, analisar minuciosamente, entender a hermenêutica de como é pregado, fazer a exegese dos textos, entender o contexto histórico, entender a cultura local. Amém? Devemos entender a cultura. Então, isso é muito sério, queridos. Na Bíblia também não especifica. Tem templos que, amados, tem uma revista chamada Atos Hoje. Amados, nós devemos seguir a palavra. Geralmente, nesses lugares, os membros, eles seguem à risca o que o pastor fala. Amados, o pastor é líder. Eu passei por isso. Eu obedeci, sempre obedeci, respeitei os meus pastores, respeito, estou numa outra igreja. Eu não sou, amados, uma pessoa que desmembrada, para não falar desigrejado, por respeito. Eu não sou. Só que nós devemos analisar a palavra. Deus fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando tiverdes o quê? Aprendido. Jeremias 29:11, pode confirmar lá, até o 14, se não me engano. Quando tiver aprendido a buscar de todo o coração, entendimento, mente. Isaías 11:2 fala da característica da mente de Cristo. Repousará sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de temor do Senhor, e se deleitará no temor do Senhor, amados. Pregar a palavra, amados, não é simplesmente trazer uma mensagem bonita aqui para vocês, eu sempre vou trazer. Só que pregar a palavra é isso, amados, é fazer o que Deus manda. Agradando ou não pessoas. Eu não agrado pessoas, amados. Eu não agrado o relacionamento. Porque amar a Deus, amados, tem que passar disso. Amar a Deus vai além do seu princípio. É você usar o princípio de Deus acima de todas as coisas. Isso, amados, é o início de amar a Deus. O início. Eu digo que eu não faço nada. É o início, amados. Expor, amados, a verdade. Não há nada oculto que não seja revelado.
Amém? E nesses movimentos, amados, celulares, nós sempre devemos levar um lanche. E existe realmente essa pirâmide. Quando eu penso em pirâmide, amados, eu penso no ensino que tem dentro da maçonaria. Os rituais lá, os graus. Amados, o evangelho não é pirâmide. O evangelho não é subir pirâmide. Não. Não é todos que é líder, cada um tem um chamado. O Espírito Santo é que revela o chamado. Não é aconselhamento, amados. A Bíblia é que é o nosso conselheiro. É o Espírito Santo é o que é o nosso conselheiro, amados. Não são pessoas, não somos baseados em pessoas. Eu não estou aqui, amados, para tirar ninguém de templo. Se você está num templo assim, procure um templo mais simples, que prega essa doutrina, que sobe monte, amados, que sofre retaliação nas madrugadas, que luta até com o demônio. Não, você vai ficar lutando, você vai repreender ele, que você vai pegar, amados, o território, porque eles trabalham com territórios, demônios. Cada território fica vários, milhares, sei lá, demônios. Então, quando você é cristão, amados, nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus, você vai incomodar aquele lugar. Então, aquele lugar tem que ter vida. E o Espírito Santo diz, profetiza. Então, vamos profetizar a vida. Combater heresia. Refutar falsos profetas, falsos ensinos que está entrando dentro das igrejas, amados. Isso é agradar a Deus. Porque vocês não fazem o que eu mando. Está no livro de Lucas. Se não me engano, 6,46, amados. Então o Senhor nos manda, amados, ide e pregai as boas novas. Não pegar, amados, as boas novas. Peraí. Porque eu tenho que ficar de olho aqui, queridos. Não pegar as boas novas, amados, e aprisionar outras pessoas, não colocar fardo pesado. Porque é por aí que entram as obras da carne, o mundanismo. Deus, amados, nos alerta. Jesus, ele considera Filadélfia e Esmirna. Deus fala com Filadélfia que ela guardou a palavra e que não suporta homens maus. Veja, amados, o vídeo na playlist que eu coloquei, as cartas das igrejas Apocalipse sobre Filadélfia. Filadélfia foi uma igreja que agradou a Cristo. Será que somos como Filadélfia, queridos? Amém? Não tem a ver com templo, não tem a ver com obedecer pastor, tem a ver com obedecer a Bíblia Sagrada. Eu quero ler uma palavra com vocês, amados. Que o Espírito Santo tem me tocado, assim como eu tenho ido, amados, na escola dominical. Você tem que frequentar a escola dominical dentro do templo, queridos. Se não tiver outro jeito, estude em casa de todo o seu coração. Não é apenas célula, uma hora, você precisa de palavra, de ensino, é isso que nós precisamos. Amém? Não é simplesmente participar mais de uma reunião e levar um lanche, não, isso não converte ninguém, isso não produz salvos. 6 meses sendo ali ministrado não produz convertido, e depois desses 6 meses, 1 ano não produz líder, não produz líder espiritual. Amados, multiplicação não produz regenerado. Encher igreja produz inchamento, carnalidade. Chegou um tempo, amados, que eu estava frequentando a igreja. E sabe o que o Espírito Santo falava comigo? Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Você está aqui orando e você vai começar a orar. Tenha vida, ossos secos. Amado, se o Espírito Santo tem me dado essa oração onde eu estava. Amados, é porque espiritualmente a igreja está morta. Tem famas de que vives. Se eu não me engano, é para Sardes. Uma igreja quase morta, mas está morto. Tem somente a fama de que vives.
Os seus templos, os seus cultos estão lotados, mas não tem poder do alto. Amém? Porque uma igreja que tem poder do alto fica vazia. Porque o evangelho confronta a sua carne, confronta os princípios que você considera morais. Temos que considerar os princípios de Deus. Não temos que ouvir o nosso coração, temos que ouvir a palavra de Deus, queridos. Não estamos aqui para agradar pessoas. Amém? Jesus, amados, nos chama para levar a nossa cruz. A nossa cruz, eu vou meditar, amados. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles de ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Amém, amados? Nós vamos fazer uma análise aqui, amados, de um estudo, amém? Vamos fazer um estudo aqui sobre o G12, o lado oculto. Vou dar uma pausa. Queridos, eu já abri aqui. Peço aos irmãos que vocês prestem atenção. Nós acabamos de dar uma introdução, acabei de introduzir aqui, amados, sobre esse movimento por meio do vídeo, o que a palavra nos ensina para ficarmos atentos, amém? Agora vamos entender, amados, o que tem a ver o G12. Isso tem entrado nas igrejas, amados. Lembrando que a igreja é corpo, não é célula, amém? Amados, se vocês falarem isso na igreja de vocês, vocês vão ser expulsos, amém? Vai ser igual o José do Egito, só que Deus tinha um propósito na vida de José. O que está por trás do G12? Vou ver se eu diminuo aqui um pouquinho. Isso. O que está por trás do grupo dos 12? Vou ler um pouquinho. Preliminarmente, queremos tecer algumas considerações a respeito do tão propalado e comentado grupo dos 12, G12, né? G12, amados, lembrando também, tem a ver com multiplicação. Então, eles introduzem, né, que Cristo tinha 12 discípulos e tinha que imitar isso, tá? Mas vamos ler aqui. A fim de que o leitor fique inteirado sobre a origem desse movimento. Na qualidade cristão sincero, Na qualidade cristão sincero, não poderia deixar de abordar esse tema. 1 Coríntios 11, 19. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 11, 19. Nós estamos analisando a palavra, queridos. Amém? Todo cristão deve fazer isso. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, amados, alguém tem que manifestar, amém? O Senhor, amados, vai cobrar no dia do juízo, eu sabendo isso, se não passar para vocês, ele vai me cobrar, porque eu tenho que prestar conta a ele. Amém? Continuando. Também sabemos que é dever de todo cristão batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Está lá em Judas. Se eu não me engano, é Judas 1, queridos, porque eu não tenho 3, não. E vamos, né, corrigindo também. É dever nosso, seja homem ou mulher salvo por Cristo, procurar mostrar a nossos irmãos que têm uma fé pura e baseada na palavra de Deus, os ensinos e práticas antibíblicos que têm surgido em nosso meio, sobretudo no que diz respeito às heresias proferidas pelos adeptos do G12, a partir de seu criador, visionário e sonhador colombiano César Castellanos, né, testificando com o que o pastor disse, né, que vem difundindo suas falsas visões pelo todo mundo. Então, amados, o inimigo ele usa várias estratégias, principalmente dentro da igreja.
Não é pretensão nossa descer a detalhes nem dizer com a profundidade que o caso requer, até porque já temos livros na praça sobre o assunto. Então, vocês têm que adquirir os livros. Amados, eu não tenho livros, mas o Senhor me mostra em sonhos e visões, então eu estou falando desse assunto, porque o Senhor já mostrou algumas coisas para mim há 5 anos atrás, em sonhos e visões. Amém? Porque ele fala assim também, está lá em Jó, no livro de Jó. Depois eu tenho que testificar, mas tem alguns sonhos que eu postei aqui, sonho profético, que eu falo, queridos, né? O capítulo e o versículo. Continuando. Mas tão somente informar de maneira concisa que é do movimento em que pilares se fundamenta o modelo dos 12. Após a edição de nosso primeiro trabalho, em junho de 2000, continuamos pesquisando bem como nos atualizando com relação ao assunto, e por isso resolvemos reestruturá-lo e apresentá-lo aqui totalmente revisto e atualizado. Vamos continuar. Em mais de 34 anos de fé cristã, salvo pela graça e misericórdia de Deus, nunca vi tanta confusão doutrinária no meio do povo de Deus em nosso país, como tenho visto nesses últimos anos. O Brasil é um país místico, obcecado pelo sobrenatural. Certamente esta é uma das razões porque seitas como Testemunho de Jeová, Mormonismo, Espiritismo e Nova Era, amados, é uma religião, assim, é um movimento que vai unir todas as religiões, que vai dar ênfase ao governo do anticristo, tá? Para quem não conhece. Tem proliferado tanto aqui. Justamente agora, quando os cristãos deveriam unir-se para enfrentar a fase mais difícil da igreja, né, estamos nos últimos dias, diante da iminente volta de Cristo e a consequente revolta de Satanás, surge um movimento desse, dizendo-se cristão, mas que está mais para o judaísmo e espiritismo do que cristianismo. Então, amados, é uma heresia. Ensinos extrabíblicos são heresias. E o que Deus nos ensina? Combater, refutar heresia. Aqui falamos de forma ética, estamos analisando, estamos estudando, amém? E não estamos citando nomenclaturas específicas e CNPJs. Muitas pessoas, por não terem alicerce bíblico, né, firmeza, muitas pessoas, por não terem alicerce bíblico, embasamento das doutrinas do evangelho, portanto, têm sido enganadas, tendo passado a viver a escravidão espiritual. Amados, glória a Deus, o Espírito Santo tem falado comigo, e eu estava muito tempo, amados, numa igreja assim, e eu estava orando dentro da igreja, só que não era o tempo, aí chegou uma hora que Deus, amados, usou uma pessoa para falar comigo, um irmão, e amados, às vezes a gente precisa só de um empurrão. Estou falando testemunho que eu, amados, me sentia presa no mundo espiritual, não fluía algumas áreas da minha vida. Amém? Eu prosperava financeiramente, só que isso não é suficiente. Mas o Senhor, amados, já tinha me separado ali há muito tempo, com 2 anos frequentando a igreja assim, igual eu cito no início do vídeo, 2 anos frequentando, o Senhor já começou a falar comigo, já começou a dar ações, amados. Só que chega uma hora que Deus fala, sai dela, povo meu. Amados, nada contra, amados, eu quero que outras pessoas sejam libertas desses lugares. Só que cada um vai ser um tempo certo, amados. Porque Deus, ele tem pressa que venhamos conhecê-lo profundamente e nos alicerçarmos na rocha. Muitas pessoas, continuando, por não terem alicerce bíblico, embasamento das doutrinas do evangelho, portanto, têm sido enganadas, tendo passado a viver em escravidão espiritual, tendo aparência de cristão e não sendo como afirmam, pois têm relegado o sacrifício vicário de Cristo e adotado práticas totalmente em desacordo com que a Bíblia ensina. Julgam-se salvos por métodos rituais criados por homens, se despreza ou não dão valor à graça divina. Amados, eu já conheci pessoas que já falaram que a igreja que eu ia é uma igreja mais assim liberal. Olha para você ver, um membro falar isso. É complicado, queridos, é muito complicado, porque muitas pessoas, amados, que às vezes seguem pessoas, igual eu venho aqui, né, expor sobre falso profeta, essas pessoas é que mais agridem a gente, porque eu vejo pelo fruto, a forma que elas tratam a gente, amados, é um fruto.
Por exemplo, você denuncia um falso profeta. Aí o seguidor do falso profeta, ele vem com todas as pedras na mão. Ele não te trata com amor, amados. Olha que interessante. Ele não te trata com amor. As pessoas que estão nesses lugares, amados, às vezes vê nós na rua e finge que não vê. Amém? Nós vê o fruto. Porque quando temos o amor aperfeiçoado em nós, amados, não levamos nada disso em consideração. Só que isso, amados, você deve analisar qual é o fruto. Quando vai tacar pedra, como é que a pessoa vai te tratar? Então, você vai ver se ela está seguindo a Cristo ou a homens, agradando a Deus ou a homens. Continuando. Julga-se salvos por meio de rituais. Tem renegado a graça de Cristo, adotando rituais da lei, que nada tem a ver com a dispensação em que vivemos. Por se tratar, queridos, de um movimento herético, queremos apontar algumas referências bíblicas. Surgirão, né? Primeiro ponto, surgirão ventos de doutrinas, surgirão falsos cristos, falsos profetas. Estamos literalmente nesse tempo, né? De falsos cristos, falsos profetas. O Senhor tem me dado para 1 João. Devemos ter cuidado com os falsos profetas, haverá apostasia, alguns apostatarão da fé, não devemos mudar nosso entendimento, devemos ficar firmes, guardar tradições, devemos permanecer naquilo que aprendemos, devemos reter a palavra igual a doutrina. E o que o Espírito Santo tem nos ensinado? Amados, os irmãos têm sonhado com a volta de Cristo. Muitas pregações dessas igrejas têm virado palestra, têm amassageado o ego e enfatizado a psicologia e a antropologia, certo? Ao ler assuntos que colocamos em tela neste trabalho, lembre o leitor que não estamos julgando. Amém, queridos? Porque a palavra ensina, analisai a palavra, analisai os ensinos, reteide o que é bom. Os bereanos faziam isso. Nós devemos analisar, amados, o que estamos ouvindo. Devemos ser, amados, muito atenciosos, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Os próprios cristãos não analisam a Bíblia, amados. Não analisam o que está sendo pregado. Não pesquisa como é o sistema que ele está congregando. Não pesquisa como é que eu posso falar? Na minha área fala muito o pedagógico, né? O ensino pedagógico. Não estuda a pedagogia do lugar, amados. Não lê a diretriz. Não lê. Ensina, amados, carismático, neopentecostal, não produz regenerado. O que produz é, amados, crer em Cristo de todo o coração, ser batizado pelo Espírito Santo, amados, e nascer de novo. Você buscar de todo o coração, salvação individual, amados. Continuando. Perdoe-me o leitor por sentir constrangido a tratar desse assunto, mas não podemos confundir o bem com o mal, o certo com o errado, mesmo que haja algumas vezes aparência e semelhança, até porque nós devemos lutar pela fé que nos foi dada. Olha, como tudo começou. Continuando. O G12 foi criado pelo pastor colombiano César Castellanos Domingues, baseado em uma visão que Deus teria lhe dado. Amados, olha o que eu lembro. Olha o que eu estou lembrando, amados. Eu vou fazer nos comentários. Eu estou lembrando, amados, do ensino de Mórmon, denominada Igreja, né, de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Olha para vocês verem. Queridos, vamos... Meu Deus do céu, o Espírito Santo está falando tanta coisa, mas eu vou ler aqui. Isso ocorreu depois que ele conheceu a igreja liderada pelo pastor David Yong Cho. Mas eu não sei ler direito isso, viu? Na Coreia do Sul, cujo trabalho é feito através de igrejas com células. Não é em, e sim com. A exemplo dos grupos familiares de discipulados existentes aqui no Brasil. Acontece, porém, que o pastor César, conforme relata em seu livro, olha, o livro, amados, o livro. Cadê a Bíblia, amados? Cadê a Bíblia? Sonha e ganharás o mundo. Teve essa visão. Eles trabalham com visão, sim, amados, porque eu senti na pele 7 anos isso. Cheguei a liderar a célula. Amém? Mais de uma vez. Cheguei a liderar. Só que quando eu falei, eu quero ensinar pelo Espírito Santo, eu não quero o livrinho, me refutaram. Não me ajudaram. Só que eu não tinha conhecimento. E olha que a idade que eu tinha, amados. Eu tinha só 20 anos.
Não está certo, muito jovem, não tem maturidade base ainda espiritual, neófita que eu era. Sonha e ganharás o mundo. Teve essa visão e transformou sua igreja em grupos dos 12, sendo ele próprio responsável por 12 líderes. Este com outros 12, cada um e assim sucessivamente numa progressão geométrica. Nesse sistema, o pastor é apenas e tão somente o supervisor de líderes. Tem isso mesmo, é verdade, porque eu vivi isso, queridos. Comentemos melhor adiante e não é um rebanho de uma igreja, portanto. Como entrou no Brasil? Eu não vou delongar muito, amados. No Brasil, um movimento baseado nesse princípio, como o pastor René Terra Nova, ministro nacional da Restauração, ex-pastor da Igreja Batista, Manaus, com a pastora Valnice Milhomens, a pastora Valnice Milhomens, ex-membro também da Igreja Batista, e com o pastor Robson Rodovalho, de Brasília. Recentemente, também aderiu a esse movimento da Igreja Quadrangular, além de outros líderes de menos importância. Segundo o pastor César Castelhanos, na visão, Deus teria dito, sonha com uma grande igreja, porque os sonhos são a linguagem do meu espírito. A igreja que há de pastorear será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, que de multidão não poderá contar. Nessa mesma visão, Deus teria lhe perguntado: que igreja gostaria de pastorear? De acordo com a sua experiência, observou que os que têm êxito são os que aprenderam a ter esperança a sonhar e a projetar. No livro, a página 20 e 21. Queridos, vamos parar por aqui um pouco. Jesus tinha quantos amados discípulos? 12. Eles falam fazer discípulos. Só que, amados, quanto tempo os discípulos andaram com Jesus? 3 anos. 3 anos. 3 anos, queridos. E aí, nessas igrejas, geralmente falam 6 meses, 1 ano, e ser líder. Observei. Jesus fala, vem após mim, pega a sua cruz. Jesus, amados, tinha multidão atrás dele. Mas aqueles que o seguiam, discípulo, eram 12 só. Um era um diabo, o Judas. Certo? E quando ele estava na cruz, amados, quantos discípulos estiveram lá com ele? O Senhor não quer seguidores, amados. Não é hipocrisia. Jesus está à procura de discípulo. Isso aqui é uma ferramenta para propagar a palavra, amados, porque estamos no mundo. Isso é muito sério. César Castelhanos ensina que pela utilização dos sonhos, todos nós podemos provocar transformações no mundo real. Espera aí que eu vou pausar. Continuando. Trazendo à realidade aquilo que incubamos em nossas mentes, ao afirmar que o mundo é dos sonhadores. Ele coloca uma condição para que recebamos tudo de Deus. Atreve-nos a sonhar. Essa afirmação contrasta o que a Bíblia diz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entendeu, queridos? Não existe absolutamente passagem alguma na Bíblia que possa usar para endossar a afirmação de que sonhos são a linguagem do Espírito de Deus. Há uma gritante diferença entre receber visões e sonhos de Deus e desenvolver os seus próprios, tá vendo? É diferente, sim, amados. Deus, quando fala conosco e quando nós idealizamos. Esse evangelho pervertido, como afirmou David Wilkerson, busca transformar homens em deuses, amados do céu. Homens em Deus. O Senhor outro dia me deu uma visão, amados. Deu uma visão, amados, dessas igrejas que estão virando palco, tá quebrando o púlpito, tá virando uma coisa teatral, cinema. Eligito, seu destino está no poder da mente. Transforme seus sonhos em realidade usando o poder da mente. Olha para vocês verem, amados. Isso aqui é misticismo.
Fique sabido de uma vez que Deus não abdicará da sua soberania em favor do poder de nossas mentes, seja ele positivo ou negativo. Devemos buscar a mente de Cristo. E sua mente não é materialista, não se focaliza no sucesso ou na riqueza. A mente de Cristo se focaliza na glória de Deus e na obediência à sua palavra. Repetindo, porque vocês não fazem o que eu mando, diz o Senhor na palavra dele. Porque nós não fazemos o que Deus manda. Foi assim que surgiu a visão para implantar o modelo dos 12, conhecido como G12, com a igreja em célula de multiplicação, resultado de um visionário sonhador. Como ele expressa, Deus dá visões, revelações e sonhos àqueles que submetem integralmente à sua vontade. Olha aí, a página, não está falando Bíblia não, queridos. Cremos sim nessa afirmativa, porém, desde que tudo seja de conformidade com a palavra de Deus e não de acordo com desejos e caprichos pessoais. Está buscando a glória de homens e não a de Deus. Estamos aqui, amados, para refutar heresias. Isso é heresia. Heresia. Tem misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia. Abre o nosso entendimento espiritual, Pai, na guerra que estamos, ó Pai, porque o inimigo de nossas almas é astuto. Está repreendido em nome de Jesus toda heresia. É no mínimo curioso, continuando, o fato de o pastor César Castelhanos enfatizar tanto suas visões dadas por Deus. E o que levaram a criar esse movimento espiritual? Aliás, pelo que se sabe, todos os movimentos gnósticos e seitas e heresias até surgidos sempre foram com base em visões e revelações, conforme afirmam, dadas por Deus. O que dizer de Joseph Smith, né, que eu falei com vocês, Ellen White, né, Igreja Adventista, Kenneth Hagin, Teoria da Prosperidade, Peter Wagner, Guerra Espiritual, David Berger, Os Meninos de Deus, Marilyn Hicker, Maldição Hereditária, William Kenyon, Confissão Positiva e outros mais. Amados, são os porteiros dos céus. São os porteiros dos céus. E estes, amados, que eu estou lendo, vieram do Ocidente. Por isso tem estado no Brasil, amados. O Brasil é do Ocidente. Lá no Oriente, amados, também tem heresia, só que é pior, os cristãos são mais perseguidos. Entendemos a visão que nós vivemos. Eles estão presos materialmente e espiritualmente, só que aqui no Brasil estamos presos, muitos, eu já fui presa espiritual, estão presos, os membros dessas igrejas estão presos espiritualmente. Entendemos ser bastante antibíblico, né? Pulei uma palavra, dizer que os sonhos são a linguagem do Espírito de Deus. O Espírito Santo não nos traz sonhos, traz uma realidade de poder para proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Deus fala, amados. E termos comunhão com Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, revela-nos a verdade a respeito de Cristo, realiza o novo nascimento e faz os membros do corpo de Jesus. Sobre os sonhos aqui, amados, eu creio que Deus fala sim em sonhos, só que nós devemos ter um discernimento, é o dom primeiro que você deve buscar, de discernimento do Espírito para poder falar de sonhos. Amém? Quando eu trouxe sonhos aqui para o canal, o Senhor já tinha trabalhado o dom de discernimento de Espírito. Por isso que não é só pegar e falar de sonhos. Amados, o Senhor está falando, viu? Eu vou passar aqui porque é muita coisa, amados, é muita coisa. Olha, eu vou ler só uns princípios básicos para não ficar, a gente já está indo para, deixa eu ver aqui, 43 minutos, amém? Para não ficar cansativo, que no máximo é 1 hora e 20. Abordaremos a seguir os princípios. Enfatizamos mais uma vez que a igreja é em células e não com células. Tá falando, para você ver. A diferença é que a igreja com células estão intimamente ligadas à igreja, trabalhando para a igreja e tem todo o apoio pastoral da igreja, enquanto a igreja em célula, na forma adotada pelo G2, estas são autônomas, independentes e funcionam como igrejas verdadeiras. Nesse sistema de igreja em células, os crentes cuidam dos outros, não há pastor, mas um líder na célula. A igreja tem 2 componentes, a celebração e as células. A celebração é a reunião no templo, observe o leitor, que não é chamado de culto, mas celebração. A célula em casas, porém, é mais importante. Então, mas as células em casas, porém, presta atenção, queridos. Nós devemos ir no culto. Na Bíblia fala culto ao Senhor. Amém?
Na célula são recolhidos dízimos, as ofertas, celebra até a Santa Ceia. Na célula pode fazer o batismo em águas, desde que a pessoa não tenha condições físicas de ir ao encontro. Isso aqui eu não sei, queridos. Pelo que se vê, o trabalho nas casas onde as células se reúnem está acima do que qualquer trabalho realizado no templo. Ao contrário do que ocorre nas demais igrejas, que possuem grupos familiares, de discípulos, etc., que desenvolvem trabalhos de aprendizado da palavra de Deus, que estão totalmente ligados e dependentes de suas matrizes, sejam templos centrais congregações. Na igreja em célula, desse modo, seus membros participam da igreja unidos às células. Os crentes são responsáveis uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que quem vela e cuida dos crentes é o anjo pastor da igreja, e não cumplicidade pregada pelo G12. Então, amados, tem que ser o pastor, aquele que Deus chamou para o ministério, como aprendemos no livro de Timóteo. Vocês depois leiam o livro de Timóteo. No modelo dos 12, o descrente, após a sua decisão, vai para a célula e não para a igreja, onde permanece por 2 meses até participar do encontro. Tem um encontro mesmo. Assim, o novo convertido, após um ano de sua decisão, torna-se um líder de célula. E começa, então, a formar um grupo dos 12. Olha, amado, isso é muito sério. Muito sério. Eu vou passar aqui, que é muita coisa. No modelo dos 12, todo crente recebe treinamento durante um ano para ser líder, pastor, de célula e de 12, onde o treinamento recebe o ensino para ser sensível ao Espírito Santo, bem como ensinar os outros através dos espirituais, ministrando a cura e libertação. Todos os líderes de célula têm que formar seus grupos dos 12. E, amados, tem que multiplicar isso, viu? Eu já questionei muito, queridos, não adianta, eu já falei muito onde eu estive, não adianta falar. É o vídeo que o Espírito Santo me inspirou, neófito. Isso produz neófito. Não produz pastores maduros. Produz pastores neófitos, que não têm o alicerce necessário. Amados, essas pessoas não sabem passar por batalha espiritual. Até a alimentação, tanto da palavra quanto física. Porque quando você sofre retaliação no mundo espiritual, quando você sofre retaliação, amados, até a forma de alimentar tem que ser diferente. Tem que ter proteína, tem que ter, amados, muda tudo. Então é muito sério, amados. Tem que ser jejum, uma vida na piedade mesmo. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. Como se pode perceber, esse modelo, o líder de célula é um super crente que tem todos os dons ministeriais e todos são aptos a pastorear. Então, amados, eu não concordo, devemos, amados, sempre estar basados na palavra e buscar o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem mais coisa. É muita coisa, amados. Os ensinamentos do G12 e as refutações bíblicas. Arrependimento. É explicado o genuíno arrependimento, e quando o crente declara detalhadamente seus pecados, chora, urra, o termo é mesmo, sentir dor por ter ofendido a Deus. Dizem que o verdadeiro arrependimento só se dá quando a participação do novo convertido no encontro. Amados, eu acho, deixa eu ver, eu acho que tem uns mais de 10 anos que eu participei do encontro. Não, tem uns 14 anos que eu vou fazer. Estou indo para os 30. Ai, o tempo passa. Eu tinha 16 anos. Só que não é ali no encontro, amados. É uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Amém? Que temos. É uma obra salvífica de Deus, exclusiva de Deus, salvar pecador. Não é por mérito humano. E quando você entende, desenvolve a humildade, como Ruth, amados, Deus vai trabalhando. Olha para você ver. Olha aqui a contradição. Quer dizer que o crente não foi perdoado por Deus no dia que aceitou a Cristo? Jesus disse que quem ouve a palavra e crê naquele que Deus o enviou tem a vida eterna. Assim, cremos que a salvação é instantânea, não há necessidade de marcar o encontro. Verdade, querido. Só que essa salvação é de glória em glória, de graça em graça, dia após dia. Uma vez que você creu, por isso que uma pessoa, amados, quando ela está prestes a morrer, se ela não aceitar Jesus, naquele dia tiver uma oração e ela se quebrantar, ela vai para o céu. Amém? Lembre do ladrão que esteve do lado de Jesus na cruz. Quebra de maldição. Outra coisa, queridos. São ensinadas as causas da maldição,
E o Espírito Santo mostra as maldições como quebrá-las. São ministradas as bases bíblicas. Sobre a maldição hereditária, analisados os pecados familiares, os crentes são levados a arrependimento para identificação em lugar de seus pais. Para tanto, precisam perdoar seus antepassados, ou seja, pais avós, a fim de que a maldição seja quebradas. Eles estão concentrados no princípio do Antigo Testamento. Cria nova doutrina e a partir desses textos, desconhecendo completamente o significado bíblico da bênção e maldição. Amados, toda maldição foi quebrada pelo sangue de Jesus na cruz. Refutando. Toda maldição foi quebrada pelo sangue de Jesus na cruz. Uma vez, amados, que você é nova criatura, você não tem mais maldição. Porque você cresce de glória em glória, em graça em graça. O sangue de Jesus quebrou toda maldição. Livro de Isaías, capítulo 53. É muita coisa. Tá vendo? Aqui, ó. Cristo já perdoou cravando na cruz, tá vendo? Por quê? O sacrifício de Cristo, amados, é um só, é imutável. Aramanai. Oh, aleluias! O sacrifício de Cristo foi um só por nossos pecados. Cristo não morreu 2 vezes na cruz, uma vez na cruz. Isaías 53. Vamos ver quanto tempo falta. 50 minutos. Ó. É muito sério. Tem um trabalho de cura interior. Todos os encontristas são levados a arrependimento por aceitar feridas e abrigar a amargura, ressentimento, mágoas, iras e maus ressentimentos em relação às pessoas. Para tanto, é ministrada a cura, levando as pessoas a visualizarem mentalmente a formação desde a concepção até a ocasião do encontro, lidando com a rejeição, traumas e pecados. É nesse momento em que todos os encontristas precisam liberar perdão às pessoas em cada fase. Olha para você ver, queridos. Parece absurdo. Olha, isso é heresia. Aqui está negando, isso nega o absolutismo e soberania de Deus, convertendo em dissolução a graça do nosso Deus. Nada contra a cura interior. Ela é importante e saudável, porém temos restrições quanto ao método empregado pelos G12istas, né? G12. É inaceitável a cartase utilizada na cura interior. É uma prática antibíblica, é prática psicoterápica e não meio espiritual de libertação, porque nós vamos ter que voltar ao nosso passado desde a concepção, passando pela infância, adolescência, não tem sustentação bíblica. Nos diz a palavra de Deus que a ansiedade no coração do homem o abate, porém, nos diz a mesma palavra que o justo é libertado da angústia, que Deus conserva em paz aquele cuja mente está nele. Tá vendo? E, amados, nós perdoamos porque nós estamos em relacionamento com Deus. O perdão, relacionamento profundo, intimidade com Deus, se libertar de todo o ensinamento de homens e usar a Bíblia como alicerce, está acima de tudo, amados, até da faculdade. Amém? Olha aqui, se quisermos cura interior, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. E o salmista nos diz, lança os teus cuidados sobre o Senhor, ele te susterá. Amém? Essa é a receita da cura interior. Não perdoando antepassados. Isso daí também está no humanismo, tá, queridos? Inclusive a Deus refazendo regressão. Então está regredindo espiritualmente. Nós devemos avançar. Paulo ensina. Avançai a carreira. Aramanai. Avançai. Encontros, tá vendo? Célula. O modelo célula não é igreja. Eu vou falar só esse. Deixa eu ver se tem mais. É muita coisa. Eu vou ver se eu deixo o link para vocês, amados. Olha tanta coisa. Eu vou dar a minha conclusão, tem a conclusão aqui, né? Se eu não me engano, do pastor. Mas eu vou dar minha conclusão, amados. Olha, deixa eu voltar lá. O modelo é célula e não igreja. Sintetizamos os princípios básicos que norteiam o movimento G12, né? Jesus confiou a missão de fazer discípulos, não membros da igreja. Aqui que estão falando, né? A única igreja certa é o G12, em células. Todo novo convertido deve ser conduzido numa célula. Os pastores apenas supervisionam a célula. Isso é verdade. É uma celebração, mas não um culto. Paulo diz, renovar a mente, né? Peraí. O culto não deixa de ser celebração, segundo eles. É um trabalho totalmente diferente.
Tá. Tem um encontro. Outras heresias. Ele sempre acha isso aqui, amados, que estão sendo mal compreendidos pelas igrejas. As Assembleias de Deus sofreram discriminação por defender o papel pentecostal que é bíblico, e já é aceito por todos ou quase todas as denominações, enquanto as igrejas têm grandes G12, pregam e disseminam heresias que não têm sustentação bíblica. Tá, sobre a Assembleia, amados, também tem heresia. Tudo é heresia, amados. Tudo. Você não vai deixar de congregar, só que você vai procurar uma igreja mais bíblica. O que Deus quer que nós aprendamos? A nós sermos prudentes, amados. A observar a sabedoria dele. Ficar com a Bíblia. Ficar com Jesus acima de tudo. Tudo. Deixa eu ver, eu vou ler um pouco da conclusão dele. Afirmamos que a igreja em células, repetimos, não é com células, baseada na visão do grupo 12. Abre mão de todos os princípios regimentais de sustentação da igreja como organização, eliminando pontos de doutrinas e princípios de liturgia e sistema de governo eclesiásticos. Dizem que somente eles é que são detentores da unção de Deus, do Espírito de Deus, chama-se nova unção. Será que dá para entender? Não encontrei na Bíblia nada que denotasse essa afirmativa, até porque a unção de Deus não envelhece, não fica velha. Por que então nova unção? Né? É certo que não devemos ser juízes de ninguém, mas, por outro lado, não devemos ser tolos e facilmente enganados. A visão de Deus para o mundo é Cristo. Amém, amados? Não o homem. O aspecto mais perigoso da falsa doutrina é que ela apresenta como verdadeira. Aparece como medida corretiva, né? Propagada por aqueles que têm convicção de ter recebido nova revelação ou interpretação melhor da verdade estabelecida. Concluindo, dissemos que os defensores das doutrinas e práticas bíblicas do G12 andam ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Fiquemos com a palavra de Deus, a Bíblia, mas ainda que nos mesmo anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que anunciando, seja anátema. Amados, olha para você ver, eu estou concluindo, e a primeira palavra que o Senhor me deu, eu ia meditar com vocês, é Gálatas, amados. A primeira coisa que Deus me mandou falar, lá em Gálatas 1, é a mesma coisa que o Senhor mandou falar também para a Assembleia. Oh, meu Deus, quanta misericórdia, quanta misericórdia. Eu vou meditar com vocês. Olha para você ver. Eu ia ler isso aqui, amados. O Espírito Santo lembrou agora no final. O Espírito Santo lembrou, porque eu de mim mesmo, amados, eu não sou nada, nada sem Deus. Olha para você ver. Eu ia ler isso aqui, ó. Mas faço-vos saber, irmãos. Não, vamos ler o verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Não agradar a homens, mas a Deus. Não buscar elogio de homens, mas de Deus. Amados, foi uma breve análise. Amém? Porque é muita coisa. Eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês. Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Abre os seus olhos espirituais. Estamos numa guerra espiritual, amados. Muitas pessoas têm sido enganadas. Só que é preciso que alguém manifeste, amados. Orem pela minha vida. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor, ficam na graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor testifique ao seu coração essa palavra, amados. Que não é minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor feita. Que Ele receba glória e louvor. A paz.